A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos amigos que sempre acompanham conosco a live de quarta-feira do nosso culto de estudos e de ensino. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus imensamente por Ele estar nos proporcionando mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui na presença dEle para passarmos alguns momentos estudando, analisando e trocando ideias sobre a Palavra de Deus. Eu sou extremamente grato ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Ele tem cuidado das nossas famílias, Ele tem nos preservado nesse momento de grande perigo que paira sobre o mundo e tem protegido a cada um dos seus filhos. E nós somos filhos de Deus e Ele tem cuidado de nós, viu? Eu quero, em segundo lugar, agradecer a você que está agora, já desde o início desta live, juntamente comigo, para participarmos juntos deste culto de estudos e de ensino da Palavra de Deus. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Já estou vendo várias figuras aparecendo aí dos nossos irmãos, nossos pastores, pastor Aristides e os demais irmãos. Muito obrigado, viu, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente e as vossas famílias também, viu? Muito bem, para a gente poder iniciar esta live como sempre, nós não vamos fazer isso sem antes estarmos orando, falando com o nosso Deus, amém? Então aí onde você está agora, aonde você está, por favor, eu quero te pedir que você, juntamente comigo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, e vamos orar a Deus, falar com Deus nesse momento. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te honrar, agradecendo a Ti, ó Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, ó Pai querido, por cada um de nós. Meu Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Meu Deus, fica conosco nesta live. Estamos iniciando agora, Senhor, este estudo, este culto de estudos e de ensino da Tua Santa Palavra. Senhor, manifesta o Teu poder no nosso meio, abençoando a minha vida, a vida de cada filho Teu que estará participando, assistindo a esta live. Aqueles que não puderem assistir, mas que estarão vendo depois a gravação que vai ficar no Facebook e no YouTube. Deus abençoa também sobremaneira cada um. Abençoa as famílias, Pai. Fica conosco durante os próximos minutos, Senhor, que iremos estar estudando a Tua Palavra e dá-nos a Tua direção, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu queria realmente expressar aqui a minha gratidão a cada um de vocês, viu? Agradecer aos nossos irmãos que estão participando dos nossos cultos online, que são este culto de quarta-feira, que é o culto de estudos, o culto de quinta-feira, que é o culto normal, que é online também, que está sendo realizado pelos nossos irmãos, os pastores lá da nossa subsede da cidade de Arapongas, e os cultos de domingo, que estão sendo presenciais nos nossos templos, tanto de Maringá quanto de Arapongas. Eu quero pedir, meus irmãos, que você que pode estar na igreja, observando todas as normas, regras, as leis sanitárias estipuladas pelos nossos governantes municipais
estaduais e também nacionais, vá. Se você pode, você não tem nenhum impedimento, vá, esteja lá, porque os cultos estão sendo uma bênção. Os cultos eu pedi para que pudessem ser transmitidos online também, os cultos de domingo, para abençoar aquele que não pode ir. Nós temos diversos irmãos e membros, pastores e tudo mais, que não pode estar lá porque não se adequam às normas dos decretos. Então, é importante que se transmita esses cultos. No domingo passado foi transmitido o culto de Arapongas. Eu não sei informar por que os irmãos, as irmãs não transmitiram o culto aqui de Maringá, não sei. Ninguém me informou nada, eu também não quis perguntar porque ninguém me falou nada. Mas teria que ter sido transmitido para os irmãos daqui de Maringá, que não podem estar na igreja, poder acompanhar. Então eu peço aqui encarecidamente às irmãs que têm o costume de filmar, que usa sempre os seus celulares da igreja para estar fazendo filmagens, por favor, irmãs, combine uma com a outra aí e faça a filmagem do culto aqui da cidade de Maringá, porque lá de Arapongas está sendo feito de forma maravilhosa, viu? Os pastores lá estão fazendo tudo da forma certinha e eu agradeço a todos por isso, viu? Muito bem, meus queridos, vamos parar de delongas e falar, até porque temos muitas pessoas que nem são da nossa igreja que assistem esta live, que acompanham com a gente e nós temos que entrar direto no assunto, ok? Então eu quero pedir aos irmãos que acompanhem comigo agora, ok? Vamos dar início a esta live. E toda live que eu faço, vocês sabem que eu escolho um tema para este culto de ensino e de estudos da quarta-feira. E hoje não vai ser diferente. E o assunto que eu escolhi para hoje é um assunto da maior importância para que você possa acompanhar e estar indicando para os seus parentes, preste muita atenção, para os seus parentes, os seus entes queridos e os seus amigos que não puderem estar agora juntamente conosco, para estarem assistindo depois pelo Facebook e pelo YouTube. Mas insista, viu? Porque principalmente esse assunto de hoje é muito, muito importante. Tá bom, queridos? Então o tema para o estudo de hoje que eu decidi colocar foi exatamente esse: a cegueira do Espírito. Pastor, a cegueira do Espírito? Sim. Então vamos descobrir o que é isso e dialogar bastante sobre isso no decorrer do estudo, ok? Muito bem. O versículo, a parte da Bíblia escolhida, o livro escolhido, para nós tratarmos exatamente desse tema, a cegueira do Espírito, está contido em o 2 Coríntios, a epístola de 2 Coríntios, no capítulo 4 e no verso de número 4. Tem como errar. 2 Coríntios 4 e 4. Vamos ler lá então o que está escrito? Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 4. Preste bastante atenção, meu irmão e minha irmã. Muita atenção, porque depois disso eu quero que você comente com as pessoas e indique para eles assistirem também, por causa da importância desse estudo. Diz assim a palavra de Deus, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, amém. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou repetir. Nos quais o Deus deste século, ou seja, o Deus do mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam nas coisas de Deus, viu? Então são incrédulos. E o inimigo de Deus, que é o Deus desse século e deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
que é a imagem de Deus. Profundo, muito profundo. Senhor Deus, lemos aqui, Senhor, uma pequena porção da Tua santa palavra, Senhor. Meu Deus, sobre ela nós vamos agora, Pai querido, estudar. Vamos tratar do que diz respeito ao contido desta palavra. Meu Deus, muito obrigado. Abre as nossas mentes e abre o nosso entendimento, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, eu que te peço em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus queridos. Esse tema que nós demos para esse estudo e este versículo que nós acabamos de ler tem uma importância tão grande na nossa vida que somos servos de Deus, na nossa vida que somos filhos de Deus e na vida daqueles que também não são, até mesmo na vida daqueles que não acreditam em Deus e não acreditam sobre o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. Aliás, muitas vezes não acreditam nem mesmo na existência do próprio Senhor Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, Salvador das nossas almas. Não é verdade? Muito bem, queridos. Eu quero dizer para você que a coisa mais linda, a mais bela coisa dessa vida é quando nós podemos observar pecadores se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Através do quê? Quando nós observamos pecadores se rendendo aos pés do Senhor Jesus, através da palavra de Deus pregada por homens e mulheres que são ungidos do Senhor. Não tem coisa mais linda, tudo é muito bonito, tudo é muito bacana, mas a coisa mais linda desta vida é quando nós podemos observar uma pessoa se rendendo aos pés de Jesus, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É algo esplendoroso. E a palavra de Deus diz que nesse momento existe uma grande festa no céu, realizada pelos anjos, por causa de uma vida que se entrega no altar de Cristo. Viu? Então não tem coisa mais linda. A verdade também, meus queridos, é que milhares de pessoas têm ouvido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pelo mundo afora têm ouvido falar de Jesus, têm ouvido tudo sobre o que Jesus veio fazer, o que ele foi e o que ele é para cada um de nós. Muitos, milhares de pessoas têm ouvido. Porém, outros tantos milhares de pessoas, outras centenas de milhares de pessoas, preferem permanecer na escuridão. Preferem querer não entender o significado do verdadeiro cristianismo, viu? Porque, apesar de terem tido a mesma oportunidade que outras pessoas tiveram quando aceitaram Jesus, mas milhares, centenas de milhares de pessoas ouvem falar do Senhor Jesus, ouvem a pregação de muitos santos pelo mundo afora, porém se recusam a aceitar a Jesus Cristo como muitos que aceitaram quando ouviram. Ok? Essas pessoas, mesmo assim, elas preferem permanecer no pecado, numa vida totalmente fora do querer de Deus, uma vida totalmente fora das orientações divinas. Elas preferem permanecer no pecado. E você se lembra o tema que eu dei para o estudo? A cegueira do espírito. Então, muitas vezes a pessoa que prefere permanecer no pecado, não aceitando a palavra pregada, não aceitando a pessoa do Senhor Jesus na sua vida, ela simplesmente quer permanecer cega, espiritualmente falando. Ela não quer enxergar, ela não quer ver a realidade do que é que nós estamos falando. Lembra o texto que eu li lá em 2 Coríntios 4,4? O que dizia lá? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então é isso que eu estou dizendo aqui para você. As pessoas ouvem falar, ouvem a pregação, mas preferem permanecer cegas no Espírito, como a palavra de Deus está nos dizendo. Querem ver? Vamos tomar um exemplo de uma casa, de uma residência
Analise aí o seu caso, de repente ele pode se aproximar disso que eu vou falar. Vamos imaginar uma residência, uma casa, onde moram 4 ou 5 pessoas, viu? E, por exemplo, 3 dessas 4 ou 5 pessoas ouviram falar de Jesus, foram um dia numa igreja ou em algum lugar, alguém falou de Jesus Cristo para elas, e dessas 4 ou 5 que moram nessa residência, que vivem juntas, vamos dizer que 3 pessoas aceitaram o que eles ouviram e aceitaram a pregação e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, eu estou citando um exemplo de mais ou menos 5 pessoas numa casa e 3 aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, significa que existe ali algumas pessoas que se recusaram a aceitarem Jesus. Por quê? Por terem um coração endurecido e não quererem saber do Senhor Jesus. Porque às vezes eles, quando ouvem falar de Jesus, já ouviram, sim, a maioria já ouviu. E quando ouvem falar de Jesus, eles entendem que isso é coisa de louco. Eles entendem que são pessoas que estão falando com eles sobre Jesus Cristo, mas são pessoas que querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça deles. E assim eles preferem continuar no pecado. E muitas vezes se acham superiores àqueles que aceitaram a Jesus Cristo, que ouviram junto com eles a pregação da palavra, ou alguém falando do amor de Cristo. E algumas pessoas, eu citei um exemplo de 5 numa casa, 3 ouviram e aceitaram a Jesus Cristo. Porém, esses 2 que não aceitarem, preferem continuar na prática do pecado. E às vezes eles se acham muito superiores a esses aqui, intelectualmente falando, porque esses 3 aceitaram um Jesus que eles acham que é coisa de louco, que é coisa de quadrado, viu? Eles consideram crentes tudo doido. Esses crentes são tudo louco, tudo pessoas que gritam, que pulam, tudo maluco. E dessa forma eles continuam relutantes, viu? Relutantes ao apelo evangelístico que muitas vezes eles ouvem, que muitas vezes dentro da própria casa, alguns que já entenderam o que é Jesus Cristo, que aceitaram o que é Jesus Cristo, falam, mas eles continuam relutantes. Quando são convidados para ir à igreja, ignoram totalmente, não vão à igreja e ainda escarnecem daqueles que vão. Escarnece daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, escarnece das pessoas crentes, viu? O que mais eles fazem, esses que não aceitam quando ouvem falar do Senhor Jesus e ignoram, o que mais eles fazem é reclamarem daqueles seus familiares que são crentes. E aí eles começam a fazer análises absurdas. Você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Tenho certeza que você já presenciou coisas desse tipo, talvez dentro do teu próprio lar. E começa a analisar essas pessoas que se recusam a ouvir e a aceitar o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Evangelho. Eles começam a fazer análises absurdas. E aí começa a se referir a você que aceitou, a você que abriu o seu coração para a palavra de Deus e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles começam a dizer, isso daí é o tal do crentão, é a crentona, tá vendo só? Vejam bem, eles começam a fazer, sabe o quê? Eles começam a achar motivos para poder te acusar. E você sabe quem é o grande acusador desse mundo, não sabe? Então, porque eles estão direcionados por ele. E aí começam a fazer acusações absurdas. Você é um crentão que só sabe falar de Deus, só fica preocupado com a igreja, só quer que eu vá para a igreja. Sai para lá, crentão. E às vezes pegam uma vírgula que acontece na tua vida para te acusar. Aí, tá vendo só? Esse daí não é o crente, não é aquele que vive falando de Deus, não é aquele que vive orando, que vive cantando louvores, né? Aí, ó, pronto, agora tá doente, tá vendo? Cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? A gente ouve isso, irmãos. Você sabe disso.
A gente ouve pessoas agindo desse jeito, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Pessoas que estão sempre com o dedo em riste para poder acusar aqueles que servem a Deus de forma absurda. Viu? Aí eu faço uma pergunta para você. E quero fazer uma pergunta que nós mesmos fazemos, para nós mesmos e em situações desse tipo. Aí, e eu e você, nós que somos servos de Deus? Às vezes nós nos perguntamos, irmãos, o que será que está acontecendo com esse meu irmão que age dessa forma porque não quer aceitar Jesus? O que será que está acontecendo com esse meu filho que eu falo, oro tanto por ele e falo do amor de Cristo, que seria muito melhor a vida dele se aceitasse, mas o que acontece com ele que ele se recusa e ainda escarnece de mim? O que será que acontece com o meu marido que está vendo que eu sirvo a Deus, ou a minha esposa que está vendo que eu sirvo a Deus, que é bom, que é valoroso estar na presença de Deus, mas não vai comigo à igreja, não aceita. Enquanto eu vou na igreja, ele vai assistir o futebol, vai tomar cerveja, vai beber com os amigos, vai fazer o que não deve. O que será que acontece com esse meu marido, com essa minha esposa, com esse meu irmão, com esse meu filho, com esse meu amigo e por aí afora? Muitas vezes as pessoas vivem num lar evangélico, meu irmão, e não querem de forma alguma abrir o coração e aceitar Jesus como Salvador. Às vezes, você vai entender o que eu vou te falar agora, você que é servo, que é crente verdadeiro. Às vezes nós oramos anos e anos a fio por um parente nosso, por um ente querido mais chegado, ou até mesmo por um amigo nosso. Oramos anos a fio pela sua conversão. E sabe o que acontece? A pessoa continua não querendo saber de Jesus. Anos a fio nós estamos de joelho, em toda oração a gente coloca essa pessoa na presença de Deus, a gente continua falando com ela, buscando fazê-la entender que o melhor é estar na presença de Deus. Muitas vezes passam-se anos e a pessoa simplesmente endurece cada vez mais o coração. Ela não aceita de forma alguma, acaba fechando o seu ouvido, fechando o seu coração. Muitas vezes sai de perto de nós quando nós estamos falando, vira as costas, ignora a gente. E aí eu pergunto, e nós fazemos o que nessa situação? Passando por tudo isso, às vezes, na melhor das intenções de trazer o direito à salvação para essa pessoa, o que nós fazemos? Chutamos o pau da barraca e vamos passar a ignorar essa pessoa, não é verdade? Não adianta, isso daí, eu estou enjoado de falar, estou enjoado de orar, estou cansado. E essa pessoa cada vez pior, cada vez mais ignorante comigo, porque eu sou servo de Deus. É isso que nós devemos fazer? Deixá-la de lado, tirá-la da presença de Deus? Não, não. E aí? O que nós devemos fazer? Irmãos, seja qual for a situação, seja qual for a reação desse incrédulo que está com cegueira espiritual, como disse a palavra de Deus, que está com cegueira colocada pelo inimigo de Deus, para que ele possa ser cada vez mais ignorante quando você fala do amor de Cristo, sabe? O que nós devemos fazer? Nós devemos continuar insistindo. Nós não devemos abrir mão, não é isso que Deus quer de nós. Muitas vezes nós estamos sendo, a nossa fé está sendo provada nessa situação, viu? E às vezes nós queremos até abrir mão, não dá, esse daí, pelo amor de Deus, eu não tenho mais para falar com ele. Não tenho não. Vou deixar ele para lá. Vontade dá, mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que eu e você continuemos insistindo. Para nós entendermos o que acontece, meus irmãos, para que eu e você possamos entender o que acontece, basta nós abrirmos a palavra de Deus lá no versículo que nós lemos no início do estudo. Aonde que está essa palavra? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Ali está escrito o quê? Vamos relembrar? Está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos.
Às vezes o meu parente, o meu marido ou a minha esposa, às vezes o meu filho, o meu irmão, um ente querido ou um amigo para o qual nós falamos, pelo qual nós oramos. Às vezes ele é ignorante e nós temos que entender, porque a palavra de Deus está nos ensinando lá em 2 Coríntios, por que essa ignorância toda dele? Porque a palavra de Deus está dizendo que o Deus desse século, o príncipe desse mundo, que é o inimigo de Deus, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso eles permanecem incrédulos. Por isso eles querem estar distante daquele que fala de Jesus. Ele cegou o entendimento das pessoas. Irmãos, quem é o Deus desse século que nós estamos falando? O inimigo de Deus. Não é outro senão o próprio Satanás. Este que é o príncipe das trevas e que opera na vida dos filhos da desobediência. Opera na vida dos filhos daqueles que são filhos da desobediência, que não aceitam, que estão ouvindo falar, estão entendendo, mas preferem ser desobedientes, como se estivessem cegos espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo afirma que é ele quem cega as pessoas, o inimigo de Deus. Que é ele que coloca esta venda nos olhos dos homens e das mulheres que ouvem falar e se recusam a aceitar. As pessoas, meus irmãos, que ouvem falar e não aceitam, elas lá no fundinho delas, elas sabem que existe um Deus do qual você está falando para ela. Existe um Jesus do qual você está pregando para ela. Elas sabem quem é Jesus Cristo, elas conhecem a história, porque já ouviram falar. Mas o seu entendimento, a sua mente está obscura, está escurecida. Na realidade, o que existe é uma venda nos seus olhos. É como se existisse uma venda espiritual tampando os seus olhos espirituais para não ver quem é verdadeiramente a pessoa de Jesus. E essa venda, meus irmãos, ela é colocada pelo próprio inimigo de Deus, que não permite que essas pessoas enxerguem quem é realmente o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque justamente o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Para quê? Para que elas continuem longe de Deus. Para que elas não se aproximem do Senhor. E desta forma, servindo ao mundo e o que no mundo há. Se tornam escravos do mundo e das coisas que o mundo oferece. Então eu tenho certeza que você que está ouvindo, participando comigo, você já presenciou cenas desse tipo muitas vezes. Onde você pregou, ouviu alguém pregar, ou ouviu alguém falar do amor de Cristo para uma pessoa, e a pessoa simplesmente se comportar como um cego que não enxerga um palmo na frente do nariz. Muitas vezes você mesmo já pode ter sido assim, não é verdade? Muitas vezes, muitos de nós fomos assim, viu? Que não nascemos num berço evangélico, e muitas vezes até que nascemos, mas que nos rebelamos, nos afastamos do verdadeiro Jesus, do verdadeiro ensinamento, e começa a servir o príncipe desse mundo, e o que o mundo oferece. Às vezes, meu irmão, eu e você tentamos esclarecer para essas pessoas, tentamos explicar. Às vezes nós falamos de um fato pitoresco da vida de Jesus, de um milagre que ele efetuou, de uma bênção que ele realizou e de que ele tem para realizar na vida, nas nossas vidas, na vida dessa pessoa com a qual nós estamos falando, mas a gente fala e elas não entendem. Justamente elas não entendem porque o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas. A Bíblia que está afirmando isso, não sou eu, meus irmãos. Então, eu volto a repetir, o que devemos fazer então? Abandonar? Não, devemos continuar insistindo. Por quê? Por que devemos insistir? Ora, a própria Bíblia nos ensina que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
O inimigo de Deus é o Deus do mundo. Mas aquele que está em nós é o Senhor dos senhores, é o nosso Deus verdadeiro. Então a Bíblia é que ensina claramente: maior é aquele que está em nós, que somos servos verdadeiros, do que aquele que está no mundo. A Bíblia, meus irmãos, ela nos diz que maior é aquele que está em nós. Então isso significa que esse que está em nós, pelo fato dele ser maior, ele pode nos dar, como a própria Bíblia ensina, e diz que ele pode nos dar poder. Poder. Super-homem, He-Man, X-Men. Não. Poder espiritual. E a Bíblia diz assim, que Deus pode nos dar poder para pisar escorpiões, serpentes, e que ele nos deu poder acima de tudo para expulsar demônios. Viu? Além de nós podermos pisar escorpiões e serpentes, ou seja, isso significa pisar na cabeça do inimigo, expulsando, porque ele nos deu esse poder, ele nos dá o poder para expulsar os demônios. Esse poder divino que emana de Deus, ele está sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, é só colocar em prática. Viu? Olha aqui, nós temos só que fazer uma coisa. Nós temos da parte de Deus nos outorgada autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual que ele nos outorgou é para repreender aquele que está provocando, escuta aí, que está provocando a cegueira espiritual em nossos entes queridos, em nossos parentes, em nosso marido, esposa, filho, irmão e também nos nossos amigos. O próprio Senhor Deus nos deu autoridade espiritual para que nós repreendamos aquele que está provocando essa cegueira espiritual nas pessoas que não estão aceitando. E nós devemos então, imbuídos do poder de Deus na nossa vida, imbuídos da autoridade que Ele nos deu, nós devemos chegar quando uma pessoa está nessa situação, que não aceita, que por mais que você dobre o seu joelho e ore, que mais você coloque ela no altar de Deus, que mais que ela saiba quem é Jesus Cristo, quem é Deus, ela não aceita, ela ignora, ela debocha, ela faz de tudo o contrário daquilo que era para fazer. Então Deus está dando autoridade para mim e para você, para nós chegar e orarmos e determinarmos desse jeito: Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus, neste momento, tira esta venda que você colocou nos olhos desta pessoa. Eu determino em nome de Jesus que você tire esta venda que você colocou nos olhos desta pessoa, em nome de Jesus. É assim que nós devemos agir. Ao invés de desistir da pessoa, ao invés de desistir de transformar essa pessoa, de fazê-la aceitar a verdade bíblica, a verdade do cristianismo e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ao invés de abrir mão dessa pessoa pela sua ignorância, pela sua cegueira espiritual, nós devemos determinar que o próprio que colocou essa cegueira tire em nome de Jesus. E acredite, meu irmão, acredita, minha irmã. Em nome de Jesus eu quero que você acredite. Se você determinar dessa forma, ao invés de abrir mão, de abandonar, você determinar que Deus é quem tem o poder sobre a vida desta pessoa. Se você determinar, eu quero que você acredite em nome de Jesus. Você terá a felicidade de ver aquela pessoa que antes era tão dura, agora aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pela tua palavra, pela tua insistência e pela tua repreensão ao inimigo que está cegando esta pessoa. Viu?
Agora você vai ter o direito à felicidade de vê-la, ela tendo uma mudança na sua vida, com o seu trabalho, a sua oração, a sua persistência. Agora ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oh, glória! Não é verdade? Se ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter o prazer de ver na vida dela uma verdadeira mudança de vida e uma mudança para melhor, porque ela vivia no pior. Agora que ela aceitou Jesus Cristo, a sua vida vai mudar, tudo vai se transformar e você vai testemunhar a mudança de vida dela para melhor. E você teve influência nesse processo, viu? Sabe por que ela vai ter uma mudança de vida para melhor agora? Porque você determinou e justamente neste momento que você determinou, caiu a venda que impedia essa pessoa de ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, de ver a luz resplandecente do Evangelho, e a pessoa pode ver agora nitidamente quem é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Salvador do mundo. Por quê? Porque essa pessoa passa a saber agora que para um grande pecador como ela era até então, agora existe um grande Salvador e um grande perdoador, cujo nome é Jesus Cristo. Irmão, você está vendo a importância que você tem nesse processo? É você o intermediário dessa situação. É você que não vai desistir dela. É você que não vai abrir mão dela. É você que vai determinar que o inimigo tire a venda suja que ele colocou na visão espiritual dela, e é você que vai presenciar a mudança de vida espiritual dela para estar agora verdadeiramente na presença de Deus, porque você não desistiu, porque você não desanimou, porque você pregou, insistiu, pregou de novo, orou e Deus agiu. Você tem uma importância tremenda nesse processo, meu amor. Olha aqui, ó, meus queridos. Assim como pode cair a venda hoje mesmo desse teu parente pelo qual você tem que fazer isso, desse seu filho, desse seu marido que parece uma pessoa irredutível, que não quer saber, que prefere estar com os amigos bebendo, fazendo farra, fazendo o que não deve, ignorando você como serva, viu? Aquele filho teu que vive te espizinhando, aquela esposa que vive te maltratando, viu? Eu quero te dizer nesse momento, meu irmão e minha irmã, que você vai ver a venda que o inimigo estava colocando na visão espiritual dessa pessoa, e agora você vai ter a honra de ver essa pessoa que muitas vezes pode estar dentro da sua casa, que muitas vezes pode ser íntimo seu. Você vai ver que através da sua determinação, repreendendo o ataque maligno do inimigo, exigindo que ele tire essa venda maldita da vida espiritual da pessoa, você pode agora simplesmente ver o que vai acontecer pelo seu irmão, pela sua irmã com a qual você está falando e pregando. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você que está me ouvindo. Você que é crente, você que é servo, você que é serva, você que é cristão, você que é obreiro, você que é pastor, você que prega, você que insiste, que insta em tempo e fora de tempo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem feito dessa forma? Você tem agido assim? Ah, pastor, é o seguinte, eu não tenho mais ânimo. Tem que ter, irmão. A palavra de Deus é que está dizendo que em você está aquele que é muito maior do que aquele que está naquela pessoa ignorante, estúpida, que às vezes te ignora, que espizinha de você. O que está em você é maior do que está nela. É maior do que está daquele que está no mundo. Viu? Então, coloca isso em prática. Repreenda em nome de Jesus o inimigo de Deus e manda ele tirar, arrancar aquela venda
que está ocultando a visão espiritual dessa pessoa para a qual você está pregando, falando e orando. Tem feito isso, meu irmão? Ah, pastor, é difícil. É, mas coloque em prática. Você tem o chamado de Deus para mudar essa situação. Você é servo, você é serva. É hora de pôr em prática. Sabe qual é o grande problema disso tudo, meu irmão e minha irmã? O grande problema é que Satanás, escute o que eu vou te falar agora. É forte. O grande problema, irmão e irmã, é que Satanás também provoca a cegueira espiritual na vida de muitos crentes. Pastor César, o que você está falando aí, rapaz? Eu sou crente há 30 anos, há 40 anos, estou no púlpito, estou pregando. É, às vezes é tudo isso, mas ainda continua cego espiritual também. É forte. Satanás é astuto. Às vezes ele coloca a cegueira espiritual até em muitos crentes. Sabia que isso que eu estou te falando aqui, que você às vezes pode estar me ignorando, isso aconteceu com o próprio Davi, o salmista Davi, aconteceu com ele isso. Como o senhor sabe disso? Porque ele próprio admitiu, o próprio Davi admitiu. Isso está provado pela oração que ele fez. Durante a sua oração, ele orou assim, ó. Escuta aí, está lá na Bíblia, em Salmo 119, verso 18. Se você duvida, vai ler lá depois. Salmo 119, verso 18, ali, Davi orando a Deus, ele declara, ele fala assim com Deus, ó. Olha o que ele fala lá no verso 18 do Salmo 119. Ele fala assim: desvenda, Senhor, os meus olhos. Ele está dizendo desvenda, ou seja, tira, Senhor, a venda dos meus olhos. Para quê? Ele continua falando com Deus. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É isso que Davi está falando. Então eu estou dizendo para você que muitas vezes o inimigo de Deus, o Deus desse mundo, ele provoca a cegueira espiritual até naqueles que são escolhidos do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. É, minha irmã. E ele admite na sua oração que ele tinha momentos de cegueira espiritual, e ele, ao invés de continuar, pelo menos ele tinha esse bom senso, ao invés de continuar cego espiritualmente, ele dobrava o seu joelho, como sempre ele fazia, porque ele aprontava, hein? Davizinho era prontão, mas cada vez que ele aprontava, ele ia para o joelho no chão, se humilhar na presença de Deus e pedir perdão. Coisa que muitos crentes hoje em dia fazem coisas erradas, aprontam os seus absurdos e acham que são superiores a tudo mais e não tem que se humilhar na presença de Deus. Tem sim. Davi fazia isso, o rei Davi, o salmista Davi. Viu? E ele dizendo para Deus, nesse sentido que nós estamos estudando, desvenda, Senhor, os meus olhos. Por quê? Porque ele queria contemplar as maravilhas do Senhor. Salmo 119, 18. Irmão, o próprio salmista volta a dizer, homem segundo o coração de Deus é quem fez esse pedido. O que será que ele queria? Acabei de comentar, vamos comentar mais. O que será que ele queria com essa oração, com esse pedido que ele fez a Deus na sua oração? Eu respondo. Ele queria simplesmente entender o que a palavra de Deus, as Escrituras, transmitiam para ele. E é isso que muitas vezes eu e você que somos crentes, escolhidos de Deus, que estamos na presença de Deus, às vezes nós não entendemos o que Deus quer para mim e para você. Às vezes Deus está falando claramente, mas às vezes nós temos uma pequena venda nos nossos olhos espirituais que não nos permite entender o que Deus está querendo transmitir através da sua palavra, na leitura da Bíblia, através da sua palavra, na pregação na igreja, através de uma mensagem do Senhor para mim e para você, viu? Às vezes nós não entendemos o que Deus está querendo dizer, mas eu não entendi isso daí, eu li isso daqui, mas não entendi nada, deixa para lá. Não,
Não, ora a Deus e diz, Senhor, como Davi fez, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas, as tuas maravilhas, Senhor. Viu? É isso que ele estava pedindo, para que Deus desvendasse os seus olhos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste agora aqui nesta live, eu quero te dizer para você que talvez você seja uma dessas pessoas que dizem assim, eu não entendo o que Deus está querendo comigo, eu não entendo, eu já estou na igreja há tanto tempo, mas não consigo entender o que Deus quer comigo, não sei. E às vezes você diz assim, eu gostaria de entender. Eu gostaria de entender as Escrituras, eu gostaria de entender a Bíblia Sagrada quando eu leio e fico na dúvida em certas palavras. Eu gostaria de saber o que Deus fala para mim através da Bíblia, através da leitura da Bíblia, através de uma mensagem, através de uma pregação. Eu gostaria, mas eu não consigo entender. Então, meus irmãos, eu quero que você faça... Irmão, presta atenção. Eu quero que você faça a oração de Davi. Eu quero que você faça, irmão, a mesma oração que Davi fez, do salmista Davi. Viu? Eu quero que você faça a mesma oração, como eu já te mostrei a oração que ele fez, porque muitas das vezes eu e você, nós não entendemos o que Deus está falando através da sua palavra, ou através de uma mensagem, ou através de um irmão, de uma irmã. Nós não entendemos. Isso muitas vezes é até normal, nós não entendemos. Por quê? Nós não estamos, nesse momento que nós não entendemos, nós ainda podemos estar com uma venda espiritual nos olhos, que o inimigo tenta manter na nossa vida, para que a gente não entenda o que Deus está chamando a gente, o que Deus está falando conosco. Então nós temos que tirar esta venda através da nossa fé, do exercício da nossa fé em Deus, como Davi fez. Tira, Senhor, essa venda dos meus olhos para mim entender as suas maravilhas. E você tem que orar nesse sentido. Mas é normal. Mas o normal que não está fazendo bem para você nem para ninguém. Então nós devemos entender que nós temos que procurar o entendimento pedindo como Davi fez, viu? Ele, volta a repetir, ele pediu para Deus desvendar os seus olhos para ele contemplar as maravilhas da lei de Deus. Se você fizer isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento que você fizer isso, olha bem o que eu estou te dizendo, Deus poderá abrir o seu entendimento. E se ele abrir o seu entendimento, ele abre nesse mesmo momento a sua compreensão, do modo que quando você ler a palavra de Deus, você ouvir falar de Deus, você ouvir a mensagem de Deus, você vai ouvir Deus falar diretamente com você. Então, meu irmão, esse pedido, essa oração pode ser feita agora por você. Nesse momento agora que você está me vendo aqui, está assistindo essa live, fala com Deus aí agora. Senhor, eu não tenho compreendido, às vezes fala comigo, Senhor, eu não quero ficar com venda nos olhos como aquelas pessoas para as quais nós pregamos, como aquelas pessoas para as quais nós falamos, e nós levamos a palavra por aquelas pessoas para as quais nós oramos e continuam cegas espiritualmente. Não conseguem se livrar da cegueira espiritual. Deus, comigo não. Fala comigo, Senhor. Tira a venda que está nos meus olhos. Viu? Às vezes, meu irmão, é que as pessoas ficam meio perdidas. Viu? E ficam meio perdidas diante de tantos problemas e momentos difíceis que a gente passa em nossas vidas. E diante desses momentos difíceis, desses problemas, a gente às vezes acaba não entendendo o querer de Deus para a nossa vida. Deus está falando claramente, mas às vezes nós não interpretamos o que Deus está querendo dizer para mim e para você. É justamente o nosso pedido a Deus nessa hora, meu irmão e minha irmã, que, vejam bem, que as vendas têm impedido de você compreender o que Deus quer. Então, o nosso pedido a Deus tem que ser nesse sentido, Senhor, que eu possa entender o teu querer, que eu possa compreender a tua palavra e que eu possa ser
um reprodutor da tua palavra para aqueles que estão cegos espirituais lá no mundo e que não aceitam, porque ao invés de tirar a venda, eles preferem colocar cada vez mais. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para mudar esta situação. Eu quero dizer para você, meu irmão, se existe alguma venda impedindo você também de compreender o querer de Deus para a tua vida, eu determino agora em nome de Jesus que elas caiam imediatamente agora, que caiam agora em nome de Jesus, para que você possa ser edificado de uma maneira gloriosa e que Deus possa te abençoar e que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, assim como foi com o salmista. E veja bem, meu irmão, eu quero que você sinta cada vez mais a glória de Deus se manifestar na tua vida. Eu quero que você sinta cada vez mais a glória de Deus se manifestar no seu ser. Viu? Eu quero lembrar a todas as pessoas que estão assistindo essa live que no momento, olha bem o que eu vou falar agora, eu vou relacionar tudo isso que nós estamos falando desde o início, né? A cegueira espiritual dos incrédulos, não é o teu caso. Não é o teu caso, mas existem crentes que, quando eu falo o seu, eu não estou generalizando, mas existem crentes, determinados crentes, que também têm essa cegueira, como eu já expliquei. Então é hora de orar como Davi: Senhor, tira essa cegueira de mim, para que eu possa tirar a cegueira do incrédulo, porque eu sou teu servo, viu? Então eu quero lembrar todos os irmãos que estão assistindo essa live, vamos chegar no momento atual agora, viu? Que neste momento de dificuldade que o mundo todo está vivenciando, você sabe do que eu estou falando, do famigerado vírus que está destruindo milhares e milhares de vidas por esse mundo afora, especialmente no nosso Brasil. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nesse momento de dificuldade que o mundo todo está vivendo, eu quero determinar que Deus derrube as vendas da grande maioria das pessoas. Eu estou falando a nível de mundo. Eu determino em nome de Jesus que Deus derrube as vendas da grande maioria das pessoas incrédulas, daqueles que não aceitam a pregação, que não aceitam a mensagem, que Deus derrube essas vendas e que elas possam entender de fato que tudo isso que está acontecendo, olha aí o que eu vou te dizer agora, possam entender de fato que tudo isso que está acontecendo de maneira global, no mundo inteiro, tudo isso tem um motivo. Tudo isso tem um motivo. E o motivo, olha aí o que eu vou te dizer, é o próprio Deus se manifestando através desse momento difícil que o mundo vive. Por quê? Para que haja uma aproximação sincera. Permite que este vírus maldito se instale no mundo inteiro e destrua tantas vidas? Sim. É isso exatamente que eu estou dizendo, porque é momento das pessoas fazerem uma reflexão, das pessoas tirarem a venda que está largando elas distante de Jesus, de derrubarem essa venda maldita que está afastando elas da presença de Deus. Deus permite sim que algo desse nível aconteça e que seja assustador desse jeito mesmo, para que muitas pessoas possam derrubar esta venda e poder ver novamente, verdadeiramente, quem é Jesus Cristo agindo na sua vida, viu? Ah, mas isso daí que você está falando, pastor, é loucura. Então eu vou ler a Bíblia para você. Então nós vamos terminar esta live falando da Bíblia para você. O que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso número 13? O que está escrito? Presta atenção, acompanha comigo aí, com muita atenção, para depois você indicar essa live para pessoas incrédulas assistirem. 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 13, diz assim, versículo conhecido dos crentes: se eu fechar os céus, presta atenção, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva. Irmãos, vamos analisar o momento?
seca total na maioria principalmente nos estados onde sempre chove nessa época. Então veja bem, se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, vírgula, ou se eu der ordem aos enxames de gafanhotos para que acabem com todas as colheitas. Eu não sei se você tem assistido jornais, tem lido jornais. Hoje, nesse momento, está uma grande nuvem de gafanhotos exterminando as plantações da Argentina. E estão entrando agora no Brasil, pelo Rio Grande do Sul, podendo chegar até aqui, talvez. Olha aí, destruindo todas as plantações. Olha o que Deus está falando, meu irmão. Tem que colocar em prática no momento atual. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu der ordem aos enxames de gafanhotos, tá assim lá, ó, para que acabe com todas as suas colheitas. É isso que está acontecendo lá, prejuízo total, viu? Ou, continuando a palavra, ou se eu enviar, presta atenção, se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste, se eu enviar uma doença que pegue em todos vocês como uma peste. O que está acontecendo no mundo nesse momento, meu irmão? Uma doença que está pegando em todo mundo como uma peste. A palavra de Deus está totalmente cumprida. Jesus está voltando buscar a sua amada igreja. E você ainda não acredita, ainda não tirou a venda espiritual do teu olho? Ouve falar, ouve pregação, sabe quem é Jesus, entende quem ele é, mas não quero saber desse negócio, é coisa de louco. Rapaz, desperta tu que dormes. Verso 14 diz assim, irmãos, antes de falar o verso 14, isso que nós lemos no verso 13, eu quero esclarecer para você que Deus está derrubando as vendas para que o povo do mundo entenda que a solução para isso tudo é muito simples. E a solução para isso tudo está no verso 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. Agora no verso 14 é a solução. No verso 13 ele diz que se ele fizesse isso, aí no verso 14 ele traz a solução. Verso 14, então se meu povo, povo de Deus, eu, você, povo de Deus, então se o meu povo se humilhar e orar. Como é que está a tua vida de oração, meu irmão? Só ora na hora do problema e ainda aquela oraçãozinha, Ou você tem tirado momentos de oração na madrugada, de noite, em qualquer momento da tua vida durante o dia, para estar falando com Deus, se aproximando, se entregando na mão dele, sem a venda espiritual? Então ele continua, se o meu povo se humilhar e orar, ore, cada vez mais, faça como Davi fez. Orando ele falou com Deus para tirar a venda. Então se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar. Meu Deus, uma solução aí. Ele está dizendo, está acontecendo tudo isso, Está faltando chuva, nuvens e gafanhotos, doença que pega em todo mundo como uma peste. Está acontecendo, tá. Então ele está dizendo, se humilha, povo, ora e me procura. Ele está dizendo isso na palavra dele, porque as pessoas já não procuram mais o Senhor. As pessoas se acham autossuficientes, não precisam de Deus. Então ele está dando aqui um despertamento, a solução para tudo isso existe, é ele. Mas as pessoas primeiro têm que despertar e buscar, porque ele está dizendo, e me procurar. E ele ainda fala mais ali no verso 14. Aí ele diz assim, e se arrepender. Eu não tenho pecado, eu sou o bambambam, não, que vem esses crentes falar desse Jesus aí, que quer me humilhar, que eu tenho... Para, rapaz! Ou você acredita na palavra de Deus, ou você ainda está com essa venda maldita que o inimigo de Deus botou nos teus olhos espirituais e não consegue enxergar a palavra dele falando com você. E me procurar e se arrepender, se arrependa.
e mudar sua maneira errada de viver. Meu Deus, ele fala tudo por que ele está deixando tudo isso acontecer. Porque as pessoas não estão fazendo nada disso. Só que ele está deixando acontecer, mas ele está dando a saída, ele está dando o norte verdadeiro, ele está falando, muda, minha gente. Ora, me busca, se humilha, se arrependa dos seus pecados e mude a sua maneira errada de viver. Você está vivendo errado, você está fazendo tudo errado, você não está me agradando. Ele está dizendo, muda a sua maneira errada de viver. Você vai ver o que eu faço. Sabe o que ele faz? É isso que, continuando no versículo 14, ele diz assim, ó, eu ouvirei do céu, escuta aí, eu ouvirei do céu a morada de Deus, as orações do meu povo. Se nós colocarmos isso em prática, aí ele diz, então agora eu vou ouvir a oração do meu povo. E se eu ouvir a oração do meu povo, ele continua, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, meus irmãos, pandemia, gafanhoto, falta d'água e muito mais coisas, que a Bíblia fala de tantas outras coisas no Apocalipse. Tudo isso é doído, tudo isso é apavorante, nos deixa inquietos, sim, mas Deus está falando que Ele iria permitir isso, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo, eu resolvo, mas vocês primeiro vão ter que tomar jeito de gente, servos, jeito de gente crente verdadeira. Se vocês então, que são o meu povo, se humilharem e orarem e me procurarem e se arrependerem e mudarem a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu a oração de vocês, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Você está entendendo aí, meu irmão? Deus não quer que tenhamos cegueira espiritual. Ele quer que eu e você, todos nós, os incrédulos principalmente, deixemos cair as vendas e passamos a obedecer ao Senhor verdadeiramente, porque Ele tem a solução para os nossos problemas. Amém? Você pode dizer amém? Meus queridos, que estudo maravilhoso. Eu fico maravilhado quando eu posso trazer um estudo desse, porque ele fala comigo também. Pensa que um estudo é só para falar com você? Não, é para falar com você, é para falar com aquelas pessoas incrédulas que eu quero que você indique esta live para eles assistirem, para eles, quem sabe, derrubarem a venda da cegueira espiritual. Mas quando eu faço uma live desse tipo, ela fala comigo profundamente, eu fico extremamente tocado pela palavra de Deus, que é o que está acontecendo agora. E eu quero, agora, agradecer a Deus em oração por esta live, por este estudo. Amém? Fecha o teu olho, hein? Curva a tua fronte novamente e vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, Tu é perfeito, Senhor. Meu Deus, Tu tem trazido para nós o entendimento da Tua palavra, porque o Senhor, meu Deus, quer que nós derrubemos as vendas espirituais para que nós possamos contemplar as Suas maravilhas, ó Pai, como disse o salmista Davi. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem nos mostrado o norte verdadeiro, a saída para essas dificuldades. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo durante esta cegueira, esta visão deturpada, meu Deus, Tu tem cuidado de nós diante de tantos problemas e dificuldades que o mundo está atravessando. Senhor, muito obrigado. Eu quero te pedir, Senhor, fica agora comigo, Senhor, com a minha família, com cada irmão que está assistindo esta live ou que ainda vai assistir, com seus familiares. Cobre todos com teu sangue poderoso. Coloca todos nós, Senhor, como sempre o Senhor tem feito, dentro de uma redoma da unção do teu Santo Espírito e continua a nos proteger e a nos despertar, Senhor, para a tua palavra.
Muito obrigado, Senhor. Eu te glorifico e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Só para lembrar, amanhã é quinta-feira, às 20 horas novamente, às 8 horas da noite, teremos início no nosso culto online, direto da cidade de Arapongas, com todos os nossos pastores de lá. Assista, viu? Assista. Participe, dê o seu like, dê o seu comentário mostrando que você está participando e está se alimentando da palavra espiritual, do alimento espiritual. Amém, queridos? Amanhã, então, às 8 horas da noite, nós estaremos nos vendo novamente. Eu quero agora agradecer imensamente a você por ter estado conosco, ter ficado conosco durante esta live, viu? Estamos sempre aqui para poder estarmos juntos na presença de Deus. Muito obrigado. Fique com Deus e eu quero te pedir agora que você coloque as suas mãos em posição de recebimento. Eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Coloque suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós e só você que crê diz amém. Fique em paz, o Senhor vos abençoe, durmam bem e Deus seja com todos nós. Amém?